Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Esse é o RCCBH Informa. Com muita alegria estamos hoje aqui apresentando este programa com o Ministério Música e Artes. É isso mesmo, vocês já podem perceber, a dinâmica está diferente, né? Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos com dois convidados. Vou deixar que ele se apresente, por gentileza. Bem, meu nome é Eduardo. Participo do grupo de oração Maria Alegria dos Cristãos, na Forania Santo Antônio da Pampulha, região episcopal Nossa Senhora da Conceição, né? E atualmente estou como coordenador do Ministério de Música e Artes neste tempo. Espero que vocês gostem desse programa de hoje, né? Que vai falar em especial desse ministério a qual eu amo muito. Boa noite, povo santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O meu nome é Raquel, eu faço parte do Ministério de Formação e participo do grupo de oração Apóstolos do Cristo Rei, que fica aqui na Forania Santo Antônio de Venda Nova, na região episcopal Nossa Senhora da Conceição. E com certeza Deus tem maravilhas para o encontro de hoje. Seja muito bem-vindo, seja conosco. Vamos começar invocando a Santíssima Trindade, para que o Senhor já nos direcione, nos abençoe, fazendo a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Consagrando também a Nossa Senhora todo esse programa, tudo aquilo que nós vamos partilhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a porta está aberta, que nós possamos entrar e cear com o Senhor. Entra, a porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que eu nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Amém. Podemos nos assentar. Vamos à nossa primeira pergunta. E vai para Eduardo. Eduardo, o Ministério de Música e Artes, irmãos, partilha para nós aí, faz a apresentação desse ministério para todo o público que nos acompanha agora, né? Quem é o Ministério de Música e Artes na Arquidiocese de Belo Horizonte, na Renovação Carismática? É a hora de você fazer o merchandising, a propaganda desse ministério tão conhecido, tão amado, mas na pessoa do coordenador do Ministério da Arquidiocese, vai ficar bem mais explicado, bem mais claro. Faz aí, vende o peixe, como a gente diz aqui no programa RCCBH Informa. É a sua vez, irmão, tá? Com o Ministério de Música e Artes para toda a Arquidiocese agora. Bem, primeiro ponto, né, que a palavra ministério, ela significa serviço, né? É um serviço prestado, né, em especial dentro da igreja. Hoje, em específico, dentro do nosso movimento Renovação Carismática Católica, né, que é um movimento eclesiástico. E música e artes
é o serviço, né, através da música, da dança, do teatro, das artes plásticas. Ou seja, o Ministério de Música e Arte, ele engloba toda a área artística dentro dos nossos grupos de orações, específico dentro da Renovação Carismática Católica. Então, sim, esse é o Ministério de Música e Arte, né? Então, quem canta, quem dança, quem pinta, enfim, né? Essa é a função, para ser específico, né? Amém. Essas expressões, né, artísticas do ministério, artes, teatro, dança, como que ela se dá dentro do grupo de oração, né? Como que é a realização disso no grupo de oração? Eu queria vou pedir para vocês colocarem aí no chat, para que a gente possa falar mais sobre música e artes, porque um programa é pouco, não é, Eduardo? Sim, é muito. Se a gente falasse de música, já seria muito pouco. E se for música e artes? Então, nós temos muitas outras aptidões que as pessoas têm e, às vezes, não sabem como gerenciar isso no grupo de oração. Hoje, na nossa arquidiocese, acaba sendo em evidência a música e tem uma manifestação em alguns grupos, o teatro e a dança que acaba sendo muito forte. Então, acaba que a gente precisa, hoje, dentro das realidades dos grupos de oração, das nossas foranias, é interessante a gente falar e para que fomente esse desejo das pessoas, esse despertar na questão das expressões artísticas. Primeiro ponto, é bom a gente pegar o que a própria palavra do Senhor nos orienta, e esses tempos que são tempos bem atípicos, né, que nós estamos vivenciando, onde há uma necessidade de dom dentro da comunidade. Qual que é o veículo que a gente precisa de fazer, né, para que esse dom se manifeste? É a oração. É pedir e clamar para que esse dom se manifeste. O Papa João Paulo, ele escreveu uma carta, né, que o mundo, para os artistas, que o mundo ele tem necessidade do belo, né? Então, sim, eu acho que é função hoje, nós como movimento eclesiástico, movimento que pede o Espírito Santo, pedir nesses tempos para que suscite nos nossos grupos de orações esse desejo para essa manifestação artística com um cunho de levar essa cultura de Pentecostes, né? E sim, a gente vai falando, vai anunciando e caminhando nessa perspectiva. E essa experiência dessas expressões artísticas que nós estamos falando tanto, como que ela se dá dentro do grupo de oração, né? Que a gente vê muito o Ministério de Música ali atuando, mas temos várias, né? Como que é essa atuação dentro do grupo de oração? Bem, a atuação dentro do grupo de oração, você tem aí, hoje, para ser específico, hoje, que é o carro-chefe, acaba sendo o Ministério de Música, né? Então, você tem o Ministério de Música, que ele tem como finalidade sustentar a espiritualidade daquele grupo, né? Então, assim, é muito importante que o ministro de música, o ministro de louvor, tenha essa consciência que, através da música, através do tocar, através do cantar, ele precisa de sustentar a espiritualidade, manter a espiritualidade, o clima daquela reunião de oração. Enquanto as outras expressões artísticas, que é mais usada também como a dança, como o teatro, a dança ela tem a função de ajudar na animação, né, de motivar, né, de trazer para perto, para a vivência do carisma através da expressão corporal, né, o que Davi fez. Né, dançou na presença do Senhor, né? Então, trazer através da arte essa perspectiva. Quando o teatro ele faz uma narrativa dramática, seja por encenação, aquela palavra que vai ser proclamada, aquela temática do dia. Então, tem toda uma dinâmica que pode ser trabalhada dentro das reuniões nossas de oração. Importante, irmãos, que tanto, né, o Ministério de Música quanto as artes, as expressões artísticas dentro do grupo, o teatro, a dança, enfim, todas as expressões que surgem ali, tem como objetivo levar a experiência através da arte, a pessoa uma experiência profunda do batismo no Espírito, com o tema proposto, né? Então é importante ressaltar que é uma expressão artística no grupo de oração que tem uma finalidade,
a pessoa ter um encontro com Deus, a expressão artística contribui também, né, Eduardo, para o fim único, o batismo no Espírito, né? Está dentro do grupo de oração, existe ali uma dinâmica artística, que a gente pode se chamar, mas tem um objetivo final. Todos os ministérios em si comungam da mesma finalidade, não é verdade? Sim. E é bom entender, porque o mundo usa isso muito bem. Você pega as grandes propagandas de TV, né? Todas as propagandas tem uma trilha sonora maravilhosa, muito bem produzida, tem uma interpretação de um produto Y, né? Que eles conseguem fazer e convencer você a comprar aquela marca através da interpretação, né? Aquela propaganda, né? daquela manteiga, né? Conhecida, né? Onde a família está ali toda reunida junto. Aquilo ali é uma dramatização e convence as pessoas. Se você bobear, no final da propaganda, você corre no supermercado e compra a manteiga com aquela marca específica. Então, assim, a arte, ela tem esse poder técnico, vamos entender, para ser bem claro, é técnico, poder técnico, que sobre a luz do Espírito Santo, ela tem o poder de convencer a pessoa a converter ao Evangelho, a ter uma experiência, um encontro pessoal com Deus, né, através da sua palavra, sendo pregada através da arte. E uma coisa que eu acho que é interessante, que quando a gente fala do Ministério de Música e Artes, muitas vezes você que está nos vendo agora, pode pensar assim, mas isso não é para mim, eu não tenho dom de cantar, não tenho dom de dançar, não sei trabalhar dramaturgia, então isso aí é um ministério que não faz parte da minha vida. Eu posso dizer, a partir da minha experiência, que muitos dons o Senhor foi me dando no desejo do serviço. E quando nós vamos orando, o Senhor vai nos presenteando. Então, você que nos assiste agora, se você, enquanto o Eduardo fala, o seu coração se abrasa, você fala, nossa, poderia levar isso para o meu grupo de oração, mas eu não sei como fazer. Dobre o seu joelho, ore ao Senhor, porque o Senhor, Ele pode, a partir do momento que nós nos colocamos a estar a serviço, Ele traz um borbulhão de dons para cada um de nós. E é interessante mesmo, se a gente for trazer a dramaturgia para dentro do nosso grupo de oração, só dando um exemplo, muitas vezes a gente não consegue guardar as falas. E aí, como que eu vou fazer uma dramaturgia, vou fazer um teatro, se eu não guardo as falas? Muitas vezes a gente pode pegar aquela roupa mesmo que às vezes a gente usa na liturgia e, através dela, nós podemos fazer um teatro onde uma pessoa lê e você só interpreta uma passagem bíblica. E, muitas vezes, essa passagem bíblica interpretada pela ação do Espírito, muitas pessoas podem ter vidas transformadas. Amém. Recordo que nos encontros, principalmente, né, do nosso movimento, sempre tem no final ali, num momento oportuno, tem um teatro, tem uma dança, que representa tudo aquilo que é a proposta do tema do encontro, né? A Renovação trabalha muito isso. E, muitos anos atrás, tinha um teatro que ele não tinha voz, era muito essa expressão corporal. E a gente lá na nossa região, na Forania, isso há muitos anos atrás, fazia esse teatro lá e quantas pessoas choravam mesmo. E, assim, uma experiência impactante, que eu lembro como se fosse hoje o Life House, é aquele teatro da expressão corporal, da pessoa que fez a experiência com Deus, da criatura, e depois foi experimentando o mundo, e aí veio o maligno, retirou ela do caminho, mas veio o Criador e, mais uma vez, resgata ela. E, assim, uma questão de 5 minutos de expressão teatral, que as pessoas se sentiram impactadas com uma pregação, como se fosse uma ministração ali de um louvor bem vivenciado. Essa é a arte, né, o Ministério de Música e Artes trabalha isso, né? A espiritualidade do ministério, ela é essencial, não é só uma questão técnica, como você bem disse, tem um objetivo, resgatar almas. E a Raquel deixou um adendo aqui, como que a gente convida, como que ingressa uma pessoa no Ministério de Música e Artes, irmão? Primeiro ponto, a pessoa precisa de ser artista. Primeiro ponto, precisa de ser artista. Segundo ponto, se ela não é artista, ela precisa de querer ser artista. Eu uso o termo integral da palavra artista mesmo,
né? A gente não pode usar, né, de falsa modéstia. Não, mas eu não sou artista, não. Nós, por essência, somos artistas porque Deus, ele é o maior artista. Né? Então, assim, primeiro ponto, para ingressar no ministério, a pessoa precisa de ter esse lado aflorado, né? Esse dom natural, né? Ser artista, né? Tocar um violão, cantar, ou querer aprender. Segundo ponto, o terceiro ponto, na verdade, após ela ter interesse, ter uma experiência, um encontro pessoal com Deus, através da graça, da atualização da graça batismal, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Então, essa pessoa, ela é vocacionada como um artista, né, ou que quer aprender um instrumento, quer aprender a dançar. Depois, ela tem uma experiência com Deus, e através da sua experiência com Deus, ela quer divulgar o nome de Deus através da sua arte. Então, essas são as 3 condições fundamentais para ingressar dentro do Ministério de Música e Artes. É bom ressaltar, né, a importância, né, que o Ministério de Música e Arte, né, o ministro de Música e Artes, que predispõe a trabalhar dentro da identidade, dentro do movimento de renovação carismática católica, é bom que ele ingresse dentro do processo formativo, né, para que ele, com propriedade, conhecendo o movimento, possa exercer o seu ministério por excelência. Né? Eu também vejo o quanto que é importante, quando nós temos uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos fazer o nosso melhor para Ele. Quando eu estava na universidade, nós tínhamos o nosso grupo de oração universitário, que na época chamava os Gols, e não tinha ninguém para tocar violão. E aí eu tinha tido uma experiência na minha adolescência, alguém tinha me ajudado a aprender a tocar violão, mas eu não me sentia preparada para isso. Mas, devido à nossa necessidade, nós fazemos um gol bacana, que tivesse música, que tivesse todo mundo jovem, que tivesse mesmo alegria, porque a música traz alegria. O Senhor me concedeu essa graça de, durante o tempo que eu estava lá nos nossos grupos de oração universitários, eu tocar violão lá. Então, muitas vezes, eu me encaixei nesse segundo ponto do Eduardo, que não sou uma artista propriamente dita, que eu não sou... eu trabalho hoje, né, no Ministério de Formação, não trabalho tanto na área de música e artes, mas no momento que foi necessário, o Senhor me deu essa graça, me cumulou mesmo de bênção, para que a gente pudesse fazer um grupo de oração universitário muito bacana no tempo da universidade. Interessante, né, a partilha dos irmãos, o quanto que essa formação, a busca, né, pelo conhecimento, a entrega também a Deus para fazer a vontade de Deus, ela contribui para o crescimento, né, do povo, da Assembleia, seja o dom natural, ou seja, a própria experiência que Deus nos dá. As formações do ministério, ela contribui muito para isso, para que a pessoa seja porta-voz de Deus, ali, através do dom que Deus concede, né, ali, o teatro, a dança, a música, né, o baterista, enfim. As formações acrescentam muito, né, para que a pessoa contribua com esse dom particular e peculiar, né. E, claro, né, a oração, a vivência de oração. Todo ministro, né, de qualquer ministério, e hoje falando especificamente da artes, todo ministro ele tem que ter essa ciência, né, o constante processo de busca de conhecimento, de vida interior, que eu diminua e que ele cresça. E as formações é própria disso, né? Levar o ministro a essa experiência profunda, né, Eduardo? Louvado seja Deus. Vamos para a nossa próxima pergunta, então, né, irmãos? Nas reuniões de oração, geralmente acontece, né, um dirigente, um condutor, ou até mesmo o próprio Ministério de Música, de estar ali conduzindo. Partilha conosco, irmãos, para todo o nosso público que nos ouve aqui, como que é essa realidade, né, do ministério conduzir, ou o grupo discerne no núcleo ali um dirigente. Como é que é isso? Quem discerne isso? Como é que é feito esse discernimento no núcleo? É importante falar o seguinte: o primeiro responsável dentro de um grupo de oração pela condução precisa de ser o Ministério de Música, né? Uma pessoa referência dentro do Ministério de Música. O Ministério é responsável por orar, baseado no que veio de moção do núcleo de serviço, orado junto com o Ministério, discernido o que
vai ser de música, o que vai ser de emoção para aquele momento. Esse é o primeiro responsável. Entretanto, cabe também ao núcleo de serviço discernir previamente alguém que queira intervir no momento da reunião de oração em harmonia com o Ministério de Música, né, para poder se trabalhar ali a dinâmica de condução, animação, né, mas tudo com antecedência, com preparo, com discernimento de oração, né, para que não haja uma briga, né, de microfones no momento da reunião de oração. Mas o primeiro responsável, o de sustentar, precisa de ser o Ministério de Música e Arte. O Ministério de Música e Arte que não tem alguém que saiba conduzir, é como se faltasse um instrumento, né? Então precisa de se levantar. Se não tem dentro do seu ministério, ore, estude, prepare para que se levante alguém dentro do ministério para que tenha a capacidade de conduzir, de trabalhar a condução e a animação. E é interessante a gente saber a diferença de um dirigente do grupo de oração de um condutor do grupo de oração, porque muitas vezes a gente fica, qual que é a diferença de quem vai dirigir o grupo para quem vai conduzir? Então, quem conduz o grupo de oração, dentro da equipe de música, seria, tanto que é importante, quando o dirigente tem essa conversa com quem vai conduzir o grupo de oração, para ter como se fosse todo mundo ficar não um fala uma coisa e outro fala outra. Às vezes não acontece no grupo de oração, um fala assim, põe a mão no ombro do seu irmão, o outro fala, levanta os braços. Então, ou você levanta os braços, ou você coloca a mão no ombro do seu irmão. Então, é importante que saiba a diferença de quem dirige o grupo de oração para quem conduz. Ou seja, o dirigente é aquele responsável mesmo para dar as boas-vindas, para chamar o coordenador, quem vai fazer a pregação, os avisos. Então, ele que, como se fosse a espinha dorsal do grupo de oração. E agora, a condução é que vai levar as pessoas a ter essa experiência íntima e sincera com Jesus através da música. E o dirigente pode ajudar esse momento para que, em unidade, eles possam, juntos, levarem toda a Assembleia até essa experiência de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Acontece muito que nos grupos de oração, né, o Eduardo e a Raquel bem pontuou, às vezes o ministério não tem essa pessoa, né, às vezes o irmão lá, ele somente toca, anima, né, vamos assim dizer, e acontece essa prática de escolher um membro para ser esse dirigente, né, isso é muito comum na nossa realidade de experiência de oração, de grupo de oração. E nós temos adotado muito isso. Nas experiências de oração, tem acontecido muito isso, né? O ministério faz aquela animação e tem um dirigente para levar ali as moções, a condução da oração naquele objetivo. Como o Eduardo falou, a importância do ministério, né, ter essa preparação, ter essa unidade mesmo, né, para estar falando a mesma língua, como a Raquel bem disse aqui, para não ter duas direções, orientações para o público não se perder. Quem conduz grupo de oração precisa estar atento, viu, irmãos? Tanto o Ministério de Música, como ali aquele responsável, o servo, para ser o dirigente. É importante a gente dar uma ordem, uma direção para a Assembleia, senão um fala, levanta os braços, o outro fala, abraça seu irmão. É importante ressaltar, porque eu sou do tempo onde que normalmente os ministros de músicas, eles têm a condição, né, a gente precisa de chegar a um tempo que os ministros de músicas têm a capacidade também de dirigir e de fazer a condução, né, porque se não tiver alguém que faça, é função do ministro de música ele ter essa capacidade de fazer, porque senão o grupo vai deixar de acontecer, né, a graça vai deixar de acontecer, então a gente precisa de se abrir a isso, né, não é uma regra, mas eu preciso de estar preparado. Já aconteceu vários momentos de eu chegar em lugares, em cidades, em encontros, que não tinha ali quem fizesse esse trabalho do dirigente, e eu tive que assumir o gargalo do encontro todo, porque se eu não fizesse, as pessoas iam sair dali sem uma experiência, um encontro, pela minha falta de capacidade, se eu não tivesse preparado para tal coisa. Então, assim, é preciso que nós nos preparemos mais. Os nossos ministros de louvor, né, de música, precisam de estar preparados para assumir também esse papel. Por isso que é importante a formação. Foi um dos pontos que o Eduardo colocou. Não basta simplesmente você saber tocar bem, cantar bem,
mas é necessário você buscar a formação para quê? Ter cada dia mais um encontro. A partir do momento que eu tenho essa experiência com Jesus, automaticamente eu consigo levar Jesus para os outros. Mas se eu não experimentei Jesus, não tem como eu levar Jesus que eu não conheço. Próxima pergunta que nós vamos tratar aqui é com relação à pregação. O pregador está ali conduzindo, e aí chega um dado momento, ele pede uma música, né, irmão? Geralmente acontece isso em nossas ministrações. E aí o Ministério de Música, às vezes, é pego ali de surpresa, né? Como é que contorna isso ali? Dá uma orientação para os irmãos do Ministério de Música aí com relação a essa realidade. Primeiro, a gente precisa de entender que nós somos um corpo, né? A Igreja de Cristo, ela é um corpo, né? E o corpo tem várias partes. A gente precisa de confiar nas partes desse corpo, nas suas funções. O pregador precisa de confiar que o Ministério de Música é ungido e vai ter o discernimento, primeiro ponto. E eu, como ministro de música, tenho que confiar que o pregador está tendo discernimento na pregação dele. Então, eu acho que o primeiro ponto é confiar um no ministério do outro, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Um outro ponto que é interessante, que é muito fácil de ser resolvido, é entrar em contato, tanto um quanto o outro, tem contato antes. Olha, eu estou pensando isso para o grupo de oração, o que você acha? Dá para cantar isso? Não dá para cantar? Né? Então, assim, esse contato previamente, né, é interessante, tanto por parte também, às vezes o ministério não tem o contato direto com o pregador, mas aí o ministério pode pedir um núcleo de serviço para poder entrar, se vem alguma moção. E se não deu tempo, aí o pregador veio, canta aquela para mim, se não sabe, não sei. Não sei, né? Mas o ministério tem que ter o discernimento ali para dentro do que foi pregado, né? Cantar dentro daquilo que está sendo, né? Dentro que está sendo pregado, né? Mas é muito tranquilo de resolver. Ele pode falar, eu não sei, mas tenho essa também, né, irmão? Eu tenho essa aqui que está dentro do contexto da oração, te ajuda, contribui, porque é muito natural, né, irmãos? A gente está nessa missão e às vezes a gente pode se dar com essas realidades, né? Isso é verdade, mas eu penso também, é muito fácil a gente ser humilde, que muitas vezes é difícil eu falar não sei, mas eu tenho que ser humilde, não sei. Mas se você não quiser meu plano B, que é essa música, a gente pode cantar. Não precisa de violão, a gente canta, não tem problema. Mas também, eu acho que é pior você inventar cantar aquilo que você não sabe, piorar a situação, do que falar não sei. E aí, o que quiser que a gente faz junto, né? A gente abraça a causa junto. Eu sou muito assim, seco, né? Até eu acho que é aquele ditado popular, cada macaco no seu galho. Então, se Deus te chamou para pregação, prega, irmão. Se Deus te chamou para cantar, canta. Né? Então, assim, se não sabe, porque às vezes você acaba jogando também, corre-se o risco também, eu já vi coisas desse tipo, né, de jogar toda a reunião de oração, aquele momento de oração, todo por terra, às vezes o ministério tem uma dificuldade de pegar a música em cima da hora, né, não conhece a letra, a harmonia não está casando, então, assim, aquele momento é crucial. Então, assim, é bom que a gente entenda-se antes, cada um fazendo o seu papel, e confiar no ministério. Eu confio. Se a Raquel hoje está pregando, eu tenho que confiar. Porque por exemplo, eu, como ministro de música, eu não vou chegar no ouvido dela, se ela estiver pregando, faz essa pregação aqui para mim. Eu não vou falar isso com o pregador. Eu também me... Por que o pregador teria que fazer isso exercendo o meu ministério com propriedade, com discernimento e com unção? Então, eu acho que cabe o respeito, cada um entendendo o seu espaço ali dentro da reunião de oração. E quando o Eduardo citou bem, é feito com antecedência, e a importância da organização, o preparo, né, as formações contribuem muito para isso. Sim. O membro do Ministério de Música e Artes, ele já entra em contato com o núcleo, ou, na verdade, ele já está inserido no núcleo, que é fundamental, a gente vai falar disso também, ele já tem ali as moções que vai ser ministradas, o rema, o tema que vai ser pregado no grupo, ele já sabe o pregador, ele já sabe ali toda a direção, então fica mais fácil de articular com antecedência, já evita esses pequenos transtornos, né? Aproveitando esse ensejo,
Como que, Eduardo, esse irmão que está hoje ministro de Música e Artes, como que é a eleição dele ali para ser um representante do núcleo? Porque a gente falou bem a importância de ter no núcleo alguém da Música e Artes para estar dando essa sinergia, essa junção com esse coletivo do núcleo, né? A importância de ter alguém. Como é que se escolhe esse membro para representar no núcleo, né? A gente chama de coordenador da Música e Artes dentro do grupo ou um representante do ministério. Como é que é feito esse discernimento? Primeiro ponto, a pessoa precisa estar disponível, né? Estar disponível e fazer parte da vivência do ministério ali do grupo. Não adianta eu pegar uma pessoa que não entende nada do processo do ministério de música, ali do grupo de oração, e eu colocar ali, vai dar problema, né? Então, o primeiro ponto é ela estar disponível, né? Querer servir dentro do Ministério de Música e Arte, dentro do grupo de oração, e junto o ministério e junto o núcleo de serviço, rezar, discernir e escolher esse nome. Né? Isso é muito importante, que seja um nome que tem fácil acesso tanto com o ministério quanto com a equipe de serviço, né? E que queira estar disponível nesse trabalho. Eu vejo que realmente é importante ter um ministro do Ministério de Música dentro desse primeiro momento, que é a reunião de oração. Por quê? Se no primeiro momento, que é o núcleo de serviço, porque se tem alguém do Ministério de Música dentro desse primeiro momento, as moções, as palavras, as profecias, tudo isso, o ministro de música, ele já vai, enquanto eles vão orando, com certeza, ele já vai pensando, olha, essa música encaixa, essa outra. Então, fica mais fácil, nesse segundo momento do grupo de oração, que é a reunião de oração, ela fluir com muito mais graça, com muito mais paz, com muito mais unidade. Então, é muito importante que tenha todo o núcleo de serviço, pelo menos um representante do Ministério de Música. E o Ministério de Música ser obediente à moção que o Senhor deu, né? Se submeter àquilo que foi falado, é a ordem do Senhor. Nós estamos a serviço da igreja, estamos a serviço daquele grupo, estamos a serviço do núcleo, né? E vai ser cantado, vai ser ministrado, vai ser dançado, vai ter as pinturas baseado na moção do que foi discernido no núcleo de serviço, em obediência à palavra de Deus. Muito válido, viu, irmãos? Você que nos acompanha aqui nessa noite, principalmente aí você que é ministro de Música e Artes, você coordenador, você que faz parte do núcleo de serviço, essas orientações aqui dadas, o ministro de Música e Artes precisa estar inserido no núcleo, né, para que as moções não se percam no dia da reunião de oração. É importante ele obedecer o tema, a palavra proposta, a ideia que foi discernida, as moções, as visualizações. Então, fica aqui, né, a orientação, a informação para você, ministro. Né? A gente sabe as nossas correrias, né? Sabe o tanto de compromisso, mas tem aí a disponibilidade para, se não ainda faz parte do núcleo de serviço, é necessário que você faça parte, até para não perder a essência, né? Somos um corpo, né? Então, a gente precisa estar em unidade, para que não chegue no dia da reunião de oração e você cante, ou ministre, ou dance, ou interprete lá algo que seja fora do contexto. E aí a gente já entra num ponto, a questão do horário, né, irmão? O horário do Ministério de Música chegar ali no grupo, se organizar, preparar os instrumentos, isso é um tema muito delicado de se tratar e a gente precisa de orientar também os ministros aqui, também os servos do núcleo, né? Porque às vezes acontecem os imprevistos, é uma oportunidade de orientar. Fala pra gente, Eduardo. Bem, gente, Ministério de Música, atrasos acontecem, né? Mas é bom que o Ministério, acaso acontecer, ser o mais discreto possível, né? Tentar conectar os cabos, os instrumentos, mas é bom deixar bem claro que o Ministério de Música precisa chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência, no mínimo, né? Para ali fazer uma oração, ali para poder acertar os instrumentos, né? E se acontecer, decorrer na reunião de oração, porque
é normal que os instrumentos desafinem, né? Um instrumento, mudança de temperatura faz com que o instrumento desafina. Então, usar o bom senso, abaixar o som do violão, né? Afinar, né? Porque isso é normal acontecer. Mas é bom ter esse zelo de chegar antecipado no grupo de oração, né? E para poder não atrapalhar também o mover, né? Quem estiver na direção do grupo de oração, o núcleo de serviço, percebeu que está ali, que houve um atraso, tentar suprir da melhor forma possível até o ministério se ajeitar. É bom que não aconteça, mas se acontecer, né, sair da melhor forma possível para não prejudicar a reunião de oração. E é interessante também lembrar, se você é músico e acha que é tão bonito ver uma pessoa tocando e cantando, sabe que você é o primeiro a chegar e o último a sair. Exatamente. Então tem esse pequeno detalhe, sempre os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Falando de instrumentos, organizar, chegar primeiro e sair por último, quantos membros aí, de repente, é necessário, né, irmão, para esse ministério? Às vezes tem ministérios que tem 4, 5, 8, 10, tem alguns que tem 1, às vezes, né, é da realidade local, mas você gostaria de explanar para nós sobre essa realidade? A gente não tem um número exato, como você mesmo falou. É a realidade local. Eu já participei de comunidades que tinha 5 ministérios dentro do grupo de oração, né? Então, assim, é de acordo com cada realidade, a quantidade de pessoas, então não se tem uma regra, né? Mesmo de acordo com a realidade e a disponibilidade das pessoas, né, que estão querendo colocar ali o seu dom a serviço. Nós sabemos, né, Eduardo e Raquel, que não é a quantidade de membros do Ministério de Música e Artes que depende para que a graça aconteça no grupo de oração, né? Muitos tempos atrás, né, a gente já participou muito de encontros, congressos, encontros, eu ia muito na Reviver, recordo que era um violão e voz, enquanto Deus agia poderosamente, né? E, então, fica bem claro em cima disso que você falou, tem ministérios que tem muitos, e está correto, porque tem essa capacidade, a qualidade, mas se o seu grupo de oração tem somente um violão e voz, meu irmão, fica feliz e dá graças a Deus, porque é pela graça de Deus que acontece, não é pela quantidade, não é verdade? E eu vou além, meu irmão. Se no seu grupo de oração nem violão tem, só tem uma voz. Porque nas experiências no início da renovação, não se tinha essa estrutura. Quando a gente fala de violão, de voz, de som, a gente fala de estrutura. E às vezes os nossos grupos, as nossas reuniões de oração, nós temos a necessidade de se ter estrutura. E o Espírito Santo de Deus, o mover de Deus, o verdadeiro ministério de música e arte, ele precisa de ser manifestado principalmente sem estrutura, né? Paulo, quando estava preso na prisão, o que fez aquela prisão cair foi o louvor, o hino de louvor que eles cantavam, chicoteado. Então, o nosso canto, o nosso clamor, o nosso ministério de música e arte, ele tem que ser manifestado também nesses momentos, não depender das estruturas, né? Que bom que tem um violão, que bom que tem uma Gibson, uma Meteoro, né? Quem é do ministério vai entender o que é isso que eu estou falando, né? Uma XRL, né? Entre outras. Que bom que tem, mas se não tiver, o Espírito Santo precisa de falar da mesma forma. Falando de Espírito Santo, ele é livre e age onde lhe aprouver. Muitas canções nós cantamos na RCC e elas vêm de origem, muitas delas protestantes. Dentro da orientação da RCC no Ministério de Música e Artes, irmãos, partilha conosco essa realidade, né? E até hoje isso é um assunto importante de se tratar. Bom, é um assunto polêmico, né? Bem polêmico, e existem lideranças, né, que trazem para si como se fosse uma orientação da igreja ou do próprio movimento. Mas eu quero ressaltar aqui o seguinte: a igreja, né, desde 500 anos para cá, ela bebeu e bebe da origem de muitas, algumas literaturas, alguns livros, alguns contos
protestantes, né? E a gente tem músicas hoje dentro da igreja que a gente canta e que ela é de cunho protestante. Se no passado serviram para a gente como fonte de inspiração, por que hoje também não serve? Né? A gente precisa de se avaliar alguns pontos. Né? Como que o texto, aquela letra, aquela poesia, ela está de acordo com a doutrina da igreja, com o que diz a palavra? E eu vou muito mais além. Existem protestantes muito sérios, né, que eles estão estudando patrística, né, Santo Agostinho, sabe? Vários doutores da igreja. Ou seja, muitos estão bebendo da mesma fonte que nós, Igreja Católica, muitos dos nossos formadores que não estamos bebendo. Né? Eu dou exemplo aqui de algumas músicas. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Essa música é protestante. Vou pegar uma música atual. Move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Essa canção em específico, ela é do Inário, né? Adventista. Né? Muito cantada nos Estados Unidos. Essa música ela tem mais de 100 anos, né? E hoje ela é um ícone para a renovação do Brasil, né? Então, assim, graças a Deus, hoje a música católica ela tá rica. A gente tem compositores, cantores. Cantemos, demos prioridade sim também aos nossos artistas. Mas e se o Espírito Santo naquele momento tocar, não tiver nenhuma emoção, por que não cantar? Eu venho de uma experiência, Raquel, Douglas, de fazer muito encontro, shows, evangelização em rua, em praça. Para atingir o povão, essas músicas. Né? Então eu preciso de usar. O Espírito Santo tem a sua maneira de falar. Né? Já vi em praças abertas, né? Conduzindo oração de amor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Há quem é contra, mas se eu for trazer, às vezes, uma música da realidade nossa católica, eu não vou conseguir alcançar aquele coração. Nesse ponto é minha opinião, né? Mas a igreja ela não contradiz, né? Se analisar realmente o que se diz a doutrina e examinar dentro dessa perspectiva. Também eu penso, quando os discípulos perguntaram para Jesus, tem pessoas que não fazem parte do nosso grupo e estão pregando em seu nome, e nós os proibimos. E Jesus falou, não os proibais, porque quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta, espalha. Então, nós temos que pensar, nós estamos querendo ajuntar ou espalhar? O nosso objetivo é que as pessoas tenham uma experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso centro. Se Ele é o nosso centro, o Espírito Santo sopra aonde Ele quer, da forma que quer, da maneira que quer. Se o Espírito Santo quiser soprar, de repente, uma música protestante, vamos deixar o Espírito Santo fazer do jeito que Ele quer. Nós não queremos que o Espírito Santo sopre só música protestante, mas o Espírito Santo é que sopra. Então, nós temos que lembrar, se não estamos unidos, nós estamos contra uns aos outros. E nós somos todos cristãos. O mais importante é que nós sejamos um. Sejamos cristãos verdadeiros. Queremos sermos um em Jesus. E nós temos que lembrar também a importância de nós vivermos essa forma de ecumenismo. Nós estamos vivendo um momento de luta, quem é mais cristão. E não existe isso. Vamos ajuntar. Ser um povo que ajunta e não um povo que espalha. Amém? A liturgia dessa semana falou para nós que não é contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar, mas contra as forças espirituais, né? Os espíritos malignos. Meu irmão, o seu grupo de oração é um cenáculo de amor. Que o Espírito Santo conduza esse cenáculo conforme ele aprouver. Claro, como Raquel bem disse, né? Lá não vai se tornar
né, uma igreja protestante. Lá você não vai fazer do seu grupo de oração, né, uma célula protestante, só com cânticos, né, protestantes de outra denominação. Porém, você não pode se ater. Se o Espírito assim direcionar, num dado momento, e aqui o Eduardo pode nos orientar, ele já deu uma palhinha aqui, mas quantas músicas você já cantou protestante e de repente você nem sabia? Mas o objetivo aqui não é dar essa ênfase à música protestante, mas é dizer que nós estamos juntos nesse mesmo caminho de salvação, unidos nessa mesma linha. E a renovação tem uma história, né? Quantas músicas marcaram a sua história? Quantas músicas fazem parte da nossa vida? E aqui a gente vai cantar tantas delas, pequenas partes, de músicas que marcaram esse movimento, a Renovação Carismática Católica. O Ministério de Música e Artes passa por isso, ele nos ajuda a refletir, faz um feedback na história. As músicas, elas marcam a nossa história. Por isso eu te convido, faça essa experiência de estudar a história do movimento. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Quantos de nós já clamamos a presença do Espírito Santo com essa canção? Quantos já experimentamos uma efusão profunda, não é verdade, meu irmão? E essa canção, ela marca a nossa história, assim como outras, né, Raquel? Outras também do cunho protestante. Verdade. Quem nunca cantou? Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Nós temos também músicas que marcaram a nossa história, e essas você conhece bem. É do movimento, é de raiz, Renovação Carismática Católica, dos pioneiros do movimento, né? Quem nunca cantou, né? Monsenhor Jonas Abib, quem não lembra dessa Não Dá Mais Pra Voltar, né, Edu? Sim. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Bênção demais, irmãos. Temos tantas músicas raízes aí. Como essa. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis. E agora o Eduardo vai cantar para nós. Existe um poço. Pois é, essa música, eu vejo que essa música é um ícone da renovação. Essa música, eu quero mandar até um abraço especial ao Antônio Carlos Santini, um cara assim espetacular, fora de série, é um dos compositores, ele é o compositor dessa música. Essa música foi gravada pelo padre Jonas Abib,
Né? E o Antônio Carlos Santini me deu a graça, né? Me deu um presente de poder gravar essa música também. Né? Essa música é maravilhosa. Existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Maravilhosa. Muito bem, louvado seja Deus por isso. Quantas relíquias, né, que marcam a nossa história, canções que até hoje fazem parte do nosso movimento. É uma alegria, né, irmãos? E para finalizar, uma última pergunta é com relação aos desafios, né, com relação ao Ministério de Música e Artes, né? Qual o maior desafio do ministro, irmão? O artista, a pessoa que trabalha com arte, ela é uma pessoa diferenciada de pessoas das outras áreas. É mais sensível, mais perceptivo às emoções, né? Então, nós artistas, nós precisamos de estar com os pés muito sólidos em Deus, porque senão a nossa sensibilidade tende a nos levar a outros caminhos, né? A outras vivências, né? Emocionais, vivências afetivas, por causa da nossa área, né? Existem vários pensadores, psicólogos, pregadores, que falam realmente dessa sensibilidade do artista. Então eu vejo que o primeiro desafio nosso, a primeira luta é com a gente mesmo, com a nossa sensibilidade, né? Com as nossas emoções. Isso se tratando das nossas vivências humanas. Agora, se tratando do serviço prestado à igreja, uma das dificuldades é a gente achar que está pronto. Eu estou pronto, eu estou preparado. Não, a gente não está preparado. Nós somos dependentes da graça de Deus e Deus está sempre... Nós precisamos sempre nos colocar em uma situação, olha, Deus, me molde. Por mais que eu tenha segurança do repertório, do público, da dinâmica ali da reunião de oração, do encontro, da noite, eu preciso de me colocar numa situação de eu sou dependente de Deus. Então eu vejo que são dois pontos que a gente precisa, que o ministro de música tem que estar sempre atento. Eu acredito também a importância, todos nós que estamos à frente, muitas vezes, por você estar à frente, acaba que muitas pessoas chegam até você, falam, olha, o seu trabalho foi bom, a música foi tocante, a sua pregação, a sua fala. Muitas vezes, quem está à frente acaba sendo o foco mesmo de muitos elogios. E nós temos que ter cuidado com um ponto que eu acho que é muito importante, é sobre a vaidade, para nós nos acharmos que somos bons demais. E a autossuficiência é o que o Eduardo falou, que é o estar pronto. E eu não deixo o Espírito Santo agir em mim, por quê? Porque todo mundo fala que eu sou ótimo, que está tudo lindo, que eu canto, que eu toco maravilhosamente bem. E aí, a partir da vaidade, da autossuficiência, você impede o Espírito Santo a agir em você. E muitas vezes nós paramos de orar e perguntar qual é a vontade do Senhor. E você pode cantar lindamente, tocar lindamente, mas se não for na fonte do Espírito Santo, pelo sopro do Espírito Santo e pela força do Espírito Santo, você não toca o coração de ninguém. Então, que nós tenhamos esse cuidado. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que maravilha. Mais um programa fantástico com o Ministério de Música e Artes. E nós já louvamos a Deus, bendizemos por essa oportunidade, esse momento enriquecedor, onde experimentamos aqui várias partilhas, um momento profundo de resgatar um pouco a nossa história, né, a nossa vivência carismática através dos louvores. E eu quero já te convidar mesmo, continue mesmo divulgando esse programa. Você que tem dúvidas,
você que ficou algo ainda para trás, que é do Ministério de Música e Artes, né? Mande aí o número da sede. Está aí o WhatsApp da sede. Mande aí a sua pergunta, se ficou ainda algo que faltou esclarecer. Está aí o WhatsApp da sede na telinha. Mande para nós a sua dúvida e a sua pergunta. Se você gostaria que nós partilhássemos sobre outras experiências artísticas, digite aí no chat, né? Se você gostaria que a gente pudesse, de alguma oportunidade, falar de teatro, dança ou outra experiência, coloque aí que a gente vai, né, será um prazer para nós também partilharmos sobre esses assuntos. Semana que vem o nosso programa é para a juventude, Ministério Jovem. Já convido aí a juventude toda da Arquidiocese de Belo Horizonte a estar conosco. Eu aqui agradeço nossos convidados. Raquel, Deus abençoe, muito obrigado pela presença, pela partilha. Muito obrigado, Eduardo. Deus te abençoe, meu irmão, que te conduza nessa frente desse ministério. E a nossa oração, irmão, hoje será diferente, será cantada, viu? Vamos cantar. Quem canta reza 2 vezes, né, irmão? Santo Agostinho. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus,